Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Apocalipse capítulo 2, repetindo apenas o verso 1, para dar continuidade à nossa mensagem da parte da manhã. Apocalipse capítulo 2, vamos ler apenas o verso 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Senhor, nós te pedimos que esta palavra fale mais uma vez ao nosso coração. Ajuda-nos, que teu Espírito nos ilumine, que cada um que aqui está, Senhor, possa abrir os ouvidos, abrir o coração, a mente, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, meus queridos irmãos. O tema da nossa meditação para as mensagens de hoje tem sido esse: Cristo estabelece sua presença no meio da igreja. No meio da igreja, que aqui é chamada candelabro de ouro. João teve essa visão de Deus, e quem veio aos estudos anteriores pôde observar que João recebeu essa revelação de Jesus Cristo quando João estava exilado naquela ilha de Pátimos. Só para recordar, por volta do ano 95, 96 da era cristã, e para celebrar Cristo Jesus, sua ressurreição, a vitória sobre a cruz, a vitória sobre o inimigo, João recebe aquela revelação e diz que aquilo aconteceu, conforme Apocalipse 1, verso 10, num domingo muito especial, num dia muito especial, diz aqui no dia do Senhor. E recebeu aquela palavra para trazê-la às igrejas. As igrejas que estavam lá na Ásia Menor. No verso 11 do capítulo 1, fala o nome dessas igrejas. Nós já abordamos sobre isso. E na parte da manhã, nós falamos sobre esse verso 2, explicamos, e Deus falou ao nosso coração, que escreve ao anjo da igreja, escreve ao pastor da igreja, que está em Éfeso, e agora identificando aquele que anda no meio das igrejas, o próprio Cristo glorioso, ressurreto, vivo, Cristo majestoso. E nós aprendemos de manhã que Ele é o primogênito dos mortos, Apocalipse 1:5, o príncipe dos reis da terra, também Apocalipse 1:5, a fiel testemunha, o mesmo verso, o Alfa e o Ômega, Apocalipse 1:8, e o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, capítulo 5, verso 5, o Cordeiro de Deus, capítulo 17, verso 14, de Apocalipse, o Verbo de Deus, capítulo 19, verso 13, o Rei dos Reis, capítulo 19, verso 16, o Senhor dos Senhores. Esse é o Cristo que estabelece a sua presença no meio da igreja. De manhã nós falamos que, por fazer isso, Ele traz conforto para o nosso coração. E abordamos sobre o conforto. Agora vamos entrar num outro momento, falando que esse Cristo que estabelece a sua presença na igreja é o Cristo que nos chama ao arrependimento. Cristo que nos chama ao arrependimento. Desnecessário seria explicar o que significa esta palavra, talvez para a igreja, mas quem sabe você está aqui pela primeira vez e não tem muito costume com a palavra. Arrependimento significa voltar para o lugar certo, dar meia volta para o pecado e voltar-se para Deus. Existe uma palavra no grego muito interessante, que é conhecida de muita gente, é a palavra metanoia, que significa isso. Está indo numa direção errada, agora volta para a direção certa, volta para Deus. Isso é arrepender, não é remorso, mas é arrepender-se do pecado, do erro, de tudo, e voltar-se para o Senhor. Jesus Cristo nos chama ao arrependimento. E arrependimento aqui era para os discípulos. O Cristo glorioso estava convocando a cada discípulo daquelas igrejas para que se arrependesse. E ele insiste nisso. No capítulo 3, versos 18 e 19,
nós lemos o seguinte: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que eu aplique sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a palavra vinha do próprio Cristo. Não vinha de João, não vinha de um homem, vinha do Cristo para cada discípulo, cada pessoa. Arrepende-te. Será que você já se arrependeu dos seus pecados? Ou o coração ainda está endurecido? Interessante que o Senhor cumpre suas promessas. E aqueles que se arrependem, Ele, na verdade, os recebe de coração. Mas aqueles que o abandonam, Ele também, de uma forma que Ele não quer, mas Ele os abandona. Porque Deus não quer que ninguém se perca, diz a palavra. Não quer, mas quer que todos venham arrepender-se. Acontece que quando a pessoa não quer, Deus não força a barra, como nós dizemos, porque Ele nos criou com livre arbítrio. Por isso o profeta Isaías diz algo que ajuda a gente a entender essa decisão de Deus. Vejamos, eu convido os irmãos a lerem comigo esses versos de Isaías, de acordo com a nova versão internacional. Vamos juntos? Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem meu santo monte, que põem à mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Hoje, quando voltávamos para casa, não podíamos nem sequer chegar onde moramos. O guarda falou, não pode passar porque o bloco está a caminho. Deixamos o carro em outro lugar e tivemos que entrar no bloco para poder chegar em casa. Faz dó de ver crianças, pais oferecendo bebidas alcoólicas para as crianças. Crianças mesmo, estou falando até uma mulher como bebê, mas tudo pequenininho. Nesta festa maldita, como Cidélia já advertiu aqui, já falou. Então, nós vemos Deus falando ao povo brasileiro. Deus falando à nossa nação, mas muita gente abandona o Senhor, não quer. Não quer. E fica a vida inteira adorando o Deus destino, o Deus sorte. Vai nas casas lotéricas por aí que você vai ver gente toda hora querendo ganhar na loteria. E aqui está falando dessa deusa sorte. Quantos brasileiros que se perdem e outros porque abandonam o Senhor. E abandonar a Deus é simplesmente não querer estar com Ele. É não aceitar a palavra dEle. É não aceitar o que Jesus veio fazer. Salvar, perdoar. Então que nos arrependamos dos nossos pecados, para não sermos abandonados pelo Senhor. Ele quer salvar a todos. Ele quer guardar a todos. Mais uma vez, mas quando não se dá atenção à palavra dele, quando não se entrega a ele, ele não pode fazer nada. Mas ele chama você para o arrependimento. Você que se perdeu, quem sabe, nas festas deste mundo. Você que se perdeu, quem sabe, nas drogas. Você que se perdeu, quem sabe, na imoralidade. E tantas outras coisas. Conversava antes do culto com um jovem, muito jovem, que está sendo alvo de pessoas más, que querem executar a sua vida. Eu conversava com ele e dizia, mas por quê? E ele contou a sua experiência. Eu falei, só o Senhor para guardar. Só o Senhor para guardar. E convidei-o a que recebesse Cristo. E agora, esses que estão no mundo, esses que estão com maldade no coração, só o arrependimento verdadeiro
para mudar essas vidas. E o Senhor está falando a cada vida. Quantos nós temos visto que saíram das drogas e puderam até aqui testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em seus corações? Basta a gente ver o trabalho da Cristolândia. Basta a gente ver quantos têm abandonado o vício. Se arrependeu dos pecados, o Senhor aceita. Se arrependeu dos pecados, o Senhor cura, salva, o Senhor liberta. Esse Cristo que está presente na vida da igreja, esse Cristo que chama-nos ao arrependimento. Também aprendemos aqui que esse Cristo que está presente no meio da igreja, ele reina sobre nós. Cristo vive e reina para todos sempre, amém, irmãos? É a linguagem que nós temos em Apocalipse. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vive e reina para todos sempre, e Ele governa o mundo de acordo com os interesses da sua igreja. Apocalipse 5, 7 a 8, fala daqueles que hão de prostrar-se diante dEle. E diz assim: e ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sim, meus irmãos, aqueles todos prostrados diante do Cordeiro de Deus, apresentando as orações suas, as orações dos filhos de Deus, e o Senhor no seu trono governando este mundo, e olhando para nós, reinando sobre a igreja, reinando sobre o povo. E Ele quer reinar sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua inteligência, quer reinar sobre a sua profissão. Ele quer reinar sobre os seus cursos na universidade, seus concursos que você precisa prestar para galgar um lugar num serviço público. Ele quer reinar sobre a sua vida, de um modo geral, sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre o seu noivado, sobre sua vida de solteiro ou de solteira. O Senhor quer reinar. Por isso nós cantamos: reina em mim, reina em mim. Deve ser esse o nosso desejo, que Cristo reine sobre nós, amém? Reine sobre a nossa igreja, reine sobre a minha vida, sobre a sua vida, reine sobre as igrejas dele neste Brasil, para que o diabo não tenha poder para destruir nenhum de nós e nenhuma das igrejas do Senhor. Porque esse Cristo que anda no meio das igrejas, na linguagem de Apocalipse, é o Cristo também que pune os que se opõem à verdade e à justiça. Apocalipse traz esta linguagem, e principalmente aqueles que tentam desviar os outros do caminho. Quando nós aprendemos das cartas, nós vamos ver que havia grupos que serviam a Satanás, grupos que pregavam a imoralidade, como os chamados nicolaítas. Esses grupos todos eram grupos que vinham para destruir a igreja, mas o Senhor traz a punição para eles. E Apocalipse 2:16 traz uma palavra muito dura, muito especial, quando diz: portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E Apocalipse todo traz essa noção da espada da boca do Senhor. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela tanto fala do amor quanto da justiça. A palavra de Deus tanto fala do carinho quanto da correção. Deus é um pai que corrige os filhos que ama. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, de tudo está, toda a vida muito bem, tudo bem. Não, nós não pregamos isso. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqueles que se opõem ao Senhor hão de pagar, hão de se submeter a Ele. E aqueles que não querem, a Bíblia não força, eles não querem Cristo. O lugar deles não será no céu. Não pode ser.
porque o céu foi preparado para aqueles que receberam o Senhor, que amam o Senhor. Por isso, aqui diz, eles hão de conhecer a espada do Senhor, essa espada de dois gumes, essa espada que corta, essa espada que penetra na vida da pessoa. E Cristo envia o seu juízo à igreja faltosa. Em Apocalipse 2, 22 e 23, encontramos isso. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Uma palavra muito especial, principalmente para a igreja e aqueles que servem a Cristo, estarem atentos para aquilo que Ele diz. Cristo condena o pecado, Ele salva o pecador. Cristo não pode coadunar-se com o pecado, não. Ele quer salvar aquele que está em pecado e libertá-lo. E nós lemos na palavra, conforme diz o apóstolo Paulo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação se você foi salvo por Ele. Não há condenação se você se entregou a Ele. Só há para aquele ou aquela que ainda vive sem Deus, sem esperança. É interessante, o Senhor está falando então sobre isso. Ele quer que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ele quer que nós estejamos junto dele, não nos opondo a ele. Ele quer que nós estejamos com a verdade e com a justiça, e não em oposição à verdade e à justiça. Quando fala justiça aqui, justiça de Deus. Pois a palavra nos diz, sendo, pois, justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é a justiça desse mundo. Sabe por quê? A justiça desse mundo é falha. A justiça desse mundo, por mais bonita que ela seja, ela tem os seus furos e é muito falha. Como nos ensina o profeta Abacuque no capítulo 1, verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. O ímpio perverte o justo e a justiça é pervertida. Quantas vezes nós ouvimos de injustiça praticada nesse mundo? Deus condena isso. Deus condena até aqueles que querem enganar os outros dentro da área judicial, seja lá quem for. Aqueles que querem trabalhar com aquilo que a Bíblia chama de peita. É a propina, essas coisas que os homens adoram fazer. Esse Cristo condena o pecado, mas Ele salva o pecador. Esse Cristo condena o erro, mas Ele salva quem quer viver para com Ele. Ele está no meio da igreja. Não pensemos que Cristo não está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas Ele quer salvar. Ele quer libertar. Basta que nos entreguemos a Ele. Mas esse Cristo que anda no meio das igrejas e das suas igrejas, Ele nos garante a vitória. A vitória em Apocalipse é muito interessante. A vitória dos remidos, dos salvos, ela vem descrita com uma linguagem muito bonita. Em primeiro lugar, fala dessa vitória como agora a vida eterna. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Muito interessante. A vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Comer da árvore da vida? Só na glória, só na eternidade, com Cristo Jesus. Isso significa ter vida eterna. Também fala em Apocalipse de uma outra parte dessa vitória muito importante. Apocalipse 2:11. A não condenação dos salvos, ou das pessoas que seguem
a Cristo. Estaremos todos livres daquilo que Apocalipse 2:11 chama de segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte espiritual. Porque a primeira morte, a morte física, pode acontecer com você, comigo, qualquer hora. Mas a segunda morte é cruel. É estar separado de Deus para sempre. É ser condenado para sempre. E Deus não quer a segunda morte para ninguém. Ele quer que nós sejamos livres dessa segunda morte. Mais uma vez, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você. E Ele não quer que você experimente a segunda morte, porque Ele traz vida. O que Ele diz lá em João 10:10? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Cristo é vida. A morte já foi destruída. Essa segunda morte já acabou para Cristo Jesus. Tanto é que Paulo pergunta lá, em 1 Coríntios 15, versos finais: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta bênção de não passar pela segunda morte. Depois, outra bênção, de ter um novo nome. O novo nome que vai ser dado a cada discípulo. O nome é muito importante, não é? Nome significa personalidade. Por mais estranho que seja o seu nome, mas sabe que o seu nome é importante. E você não consegue fazer nada no Brasil se não tiver com o seu nome limpo. Serasa, SPC, Secretaria da Receita Federal. Se seu nome não estiver limpo, acabou. Você não faz nada. Mas na glória, todos teremos um novo nome. Amém? Esse nome, diz o texto de Apocalipse, é o nome que agora é registrado num lugar muito bonito. Apocalipse 2:17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Tem gente falando por aí, por exemplo, depois nós vamos estudar isso, que a marca da besta é o chip que tem se colocado na mão. Não, não é isso. Depois nós vamos estudar. Muitos falaram que a besta era Mussolini, era Hitler, erraram, não é? A besta é o anticristo mesmo, é o que se opõe a Cristo, seja lá quem for. Não precisamos de ter um protótipo. Mas os nossos nomes, agora escritos nessa pedra branca. Que coisa maravilhosa! Você terá um novo nome. Seu nome não será mais José, mas um novo nome. Seu nome não será mais Maria. E como nós gostamos do nome Maria, não é? Muito bom, não é? Eu falei uma vez que a igreja que pastoreei, eu fui contar, tinha 136 Marias. Só numa família tinha 6 Marias. Maria da Graça, Maria da Penha, Maria José, Maria... E eu falei: Senhor, que tanta Maria, não é? Porque é um nome bonito. José eu não posso falar porque eu sou suspeito. Mas é um nome bonito. Não é? Mas ainda a gente vai ter um nome muito mais bonito na glória. Escrito numa pedra branca. Seu nome vai estar escrito lá. Lembra daquele corinho que eu falei da outra vez aí? Não é? Com pena de ouro, escrito está, meu nome, lá no céu. Seu nome está escrito no céu? Você tem certeza disso? Vamos ser francos. Pare um pouquinho, reflita. Ou você é daquele que só vem à igreja, vai e volta. Seu nome está inscrito no céu? É bom a gente pensar. É uma bênção. É a vitória. Outra vitória que Apocalipse nos apresenta: autoridade sobre as nações e o pertencer à estrela da manhã. Apocalipse 2:26-28. Autoridade sobre as nações? Será que será que nós vamos ter autoridade sobre os Estados Unidos,
sobre Rússia, sobre Inglaterra, sobre essas nações todas. Como entender isso? Só há um jeito. Se todos estivermos em Cristo, e lá diz a palavra em Apocalipse, que nós reinaremos com Ele. Só. Reinaremos com Ele. Reinaremos com o Senhor, com esse que é chamado aqui estrela da manhã. Essa bênção. Hoje nós não podemos fazer isso, mas Apocalipse diz que lá nós estaremos sentados com Ele, junto dele e reinando. Outra bênção, nossos nomes confessados diante do Pai no dia do juízo. Apocalipse 3:5, que diz: assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Confessar esse nome agora diante do Pai. E o que nós aprendemos com Jesus na Bíblia sobre essa confissão? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas na glória, nossos nomes já estarão lá e o Senhor, diante do Pai, já proporcionou tudo para que nossos nomes fossem confessados lá. E aí não tem confessionário no céu. Nem o Senhor deixou esse negócio aqui. Meus avós, em especial minha avó, era muito católica. Eu me lembro, era muito criança, quando falava daqueles negócios. Vou lá confessar. Ia lá para confessar com o padre. Mas nós não precisamos disso. Temos que confessar para quem? Para Jesus. Amém? Você já confessou seus pecados para Jesus? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Coisa maravilhosa, não é? Outra bênção que nós encontramos, diz-nos que nós vamos ser colunas no santuário de Deus, Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Mais uma vez escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também meu novo nome. Vai, então, participar disso. Vai ser uma coluna no templo do meu Deus. A gente não aguenta nada aqui neste mundo, né? A gente é muito fraquinho. Mas, com o Senhor, Ele nos ergue e nos coloca para ser coluna lá no templo dEle. E é tão bom, porque lá na glória, nós aprendemos em Apocalipse, que o nosso santuário é o Cordeiro de Deus. O pessoal está muito enganado, está muito fora da Bíblia por aí. O pessoal pensa que Deus está limitado ou que Deus está presente só nos grandes templos, nas catedrais. Deus não precisa de nada disso. Tanto é que na glória, mais uma vez, o nosso tabernáculo, o nosso templo é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém? Você pode se reunir numa choupana. Você pode se reunir lá no meio dos índios. Você pode se reunir lá no campo missionário. Você pode se reunir numa casa. Você pode se reunir com um grupo pequeno. Você pode se reunir onde for. Mas se Jesus estiver presente ali, ali já é a igreja do Senhor. Deus não criou esse negócio de divisões de igrejas de células ou com células ou igreja de grupo pequeno ou grupo grande. A igreja do Senhor é a igreja do Senhor.
Um colega me procurou e falou assim, por que você não converte a sua igreja em igreja de células? Eu falei, não, mas a minha igreja é de células, só tem gente lá, o corpo humano não é formado de células. Que negócio é esse? Aqui está cheio de células. Células vivas, que adoram o Senhor. Ah, por que você não converte sua igreja numa igreja só de grupos pequenos? Eu falei, mas tem tantos grupos pequenos na igreja. Que tiver mais, amém, mas não precisa ser só de grupos pequenos. Tem grupo pequeno na escola dominical, da MCA, tem grupo pequeno nos diáconos, tem grupo pequeno nos adolescentes, amém por isso. A igreja do Senhor, essa igreja do Senhor, meus amados, que se reúne num templo, grande ou pequeno, para glorificar o Senhor. Já contei, só que veio à memória, preciso recordar. Daquele senhor, na outra semana do lado de lá, que vinha atravessando e, olhando para cá, fez sinal da cruz. Mas aqui é barro, é pedra, é cimento, é concreto. É o que nós temos para nos reunir. Mas o templo do Espírito Santo é você. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, vós sois o santuário, o templo do Espírito Santo. E na glória, não precisa desse templo, nem de outro. Mais uma vez, vai ser coluna lá, no próprio tabernáculo, no próprio templo, que é o Cordeiro de Deus. Amém? E aí outra bênção, poder sentar-se com Cristo no seu trono, Apocalipse 3, 21. Você pergunta, mas que tantas bênçãos é essa? Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sentar no trono de alguém é coisa muito difícil, né? Você não chega nem perto desses homens famosos no mundo. Não dá nem para sentar lá na cadeira do faxineiro dele. Mas com Cristo não tem isso. Eu me lembro que quando estava lá na Inglaterra, tinha pessoas que faziam de tudo, para poder um dia chegar perto da rainha. Porque é aquele endeusamento. Ah, se eu pudesse chegar lá. Ah, se eu pudesse sentar juntinho dela. Com Cristo, você se assenta, porque Ele lhe convida para as bodas, Ele lhe convida para estar com Ele, desde agora. E continua assim, na glória celeste. Esse Cristo, que se manifesta no meio da igreja, que manifesta a sua presença no meio da igreja, é como se Ele estivesse dizendo, mandando um e-mail para você, um WhatsApp para você, aquela mensagem rápida, dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, amém, irmãos? Ele está neste santo lugar, e Ele está em sua vida, se você o tem, como Senhor, como Salvador. Mas se você ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, lamento dizer, você precisa tomar uma decisão. Ou não lamento, mas advirto a você. Creia nele. Ele quer estar no meio da sua vida. A presença dele quer fazer uma diferença na sua vida. A presença dele quer iluminar a sua vida. Como cantamos outrora, a presença de Jesus enche o coração de luz. Cada dia fica cada vez mais rica minha vida com Jesus. Ou esta vida com Jesus. Você crê nisso? Você quer que Cristo esteja no meio da sua vida, dentro de você? Receba-o como Salvador. E se você já o tem como Salvador, glorifica Ele, porque Ele veio para nos garantir a vitória. Mais uma vez, João lá naquela ilha de Pátimos, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, recebe aquela revelação e traz às igrejas. E as nossas igrejas hoje também recebem esta palavra para que todos possamos nos arrepender e permitir que Cristo permaneça entre nós. Que Deus nos abençoe. Amém.